Boa noite, gente. Tudo bem? É um prazer, né? Vamos estar aqui com vocês, né? Da área contábil, né? Os profissionais de contabilidade, para falar sobre a nova lei de licitação, né? A lei 12.000, a lei 13.144, né? E daí a gente vai estar hoje aqui, né, nesse momento com vocês, para a gente falar um pouco sobre essa lei, as novidades da nova lei de licitação, né? Eu vou aqui, as pessoas já estão entrando, né? Boa noite, todo mundo. O Ricardo entrou. Vamos aqui ver mais, né? As pessoas estão entrando aos poucos. Mas a gente não vai atrasar muito, porque eu tenho tanta informação para conversar com vocês, que daí a gente vai mesmo iniciar logo daqui a pouquinho, tá bom? Mas é um prazer, né, eu estar podendo estar conversando com vocês sobre essa nova lei. E antes de tudo, né, a gente tem que agradecer a Deus essa possibilidade, por essa oportunidade, né, pela vida que Deus está nos concedendo. Então isso é importante a gente registrar essa gratidão a Deus, não é isso? Eu não sei se... eu já dei muito treinamento para o CRC, e daí eu, de repente, tem até alguém aí que já foi meu aluno. E é muito bom, né? Sempre eu ministrei treinamento para o CRC já há muito tempo. E sempre, assim, é um momento muito rico para mim. Eu gosto muito de trabalhar com vocês, né, nesse sentido, das capacitações. Para quem não me conhece, o meu nome é Ana Lúcia, eu sou advogada, com especialização em Direito Público, e assim trabalhei com licitação, desde mais de 20 anos trabalhei com licitação, diretamente com esse tema licitação. E é um tema que, assim, para mim, é muito empolgante por conta da prática que eu tive, né? Eu fui pregoeira, presidente da Comissão de Licitação da Secretaria de Saúde do Estado, por mais de 10 anos. E também antes trabalhei em outras secretarias. Atualmente eu dou consultoria e treinamento nessa área de licitação. Então, a gente deixa aí essas informações com vocês, para quem não me conhece. E sim, também deixando já claro aqui que esse projeto é um projeto do CRC, que o CRC tem, né, dessas lives, com conteúdos relevantes para vocês profissionais, né, da área de contabilidade, bem como estudantes de contabilidade. E essa live vai ficar gravada no YouTube, no canal do CRC, depois disponível para vocês para consulta, tá bom? Então a gente já está entrando aí, já tem algumas pessoas entrando, então muito prazer, viu, estar aqui com vocês, tá bom? Meninos, eu vou logo começar a falar aqui da lei, porque a gente tem muita informação para dar, né? A gente sabe que essa lei, né, a lei 14.133, ela entrou em vigor em 1 de abril de 2021. Ela foi sancionada em 1 de abril de 2021, logo no dia da mentira, né? Então era uma lei que a lei anterior, a 866, ela já tinha o quê? Quase 30 anos de vida, né? E agora surgiu essa nova lei, que na realidade o projeto dessa nova lei passou mais de 10 anos, mas em plena pandemia essa lei foi aprovada, né? Depois de muitas. Então é uma lei perfeita? Não é uma lei perfeita. É uma lei que poderia, em muitos aspectos, ela tem melhorado, né? Mas é a lei que temos. E a lei que temos, e mesmo assim, quando eu digo que ela deveria melhorar em alguns aspectos, ela avançou. A gente tem grandes avanços dessa lei, né? Então, a vigência dela começou em 1º de abril de 2021. E agora, uma particularidade dessa lei é que ela tem 2 anos que o gestor ele pode se adaptar a essa nova lei. Então, por 2 anos, o gestor ele pode aplicar a lei anterior, a 866, como pode aplicar a nova lei, né? A lei 14.133. E essa lei nova, ela aplica-se a quem? Ela aplica-se a estados
administrações públicas dos estados, município e União. Administração direta e indireta, né? E aplica-se também aos fundos especiais e ela não se aplica às estatais e à economia mista. Então, aplica a administração direta dos estados, municípios e União, todos os órgãos, né? Mas não aplica-se às estatais. As estatais, a gente sabe que a gente tem a Lei 13.303, que é a lei das estatais, que ela é de 2006, de 2016 e entrou em vigor em 2018. Então, Petrobras, a CAGES, no âmbito do Estado, a Embrapa, que é federal, elas não usam essa lei, não usavam a 866 e não usam essa lei. O único artigo dessa lei nova de licitação, que as estatais têm que observar, é os artigos das penalidades. A gente vai comentar um pouquinho aqui, que essa nova lei, ela trouxe as penalidades, alterou o Código Penal para incluir as penalidades no Código Penal. Então, as estatais não usam essa lei, só no que se refere ao artigo 178, só na questão das penalidades, ela vai ter que observar, tá bom? Meninos, no final a gente vai abrir para algumas perguntinhas, mas agora eu vou conversar aqui com vocês com relação a essa lei, e no final a gente deixa um tempinho para as perguntas, tá ok? Ó, essa lei é muita coisa assim que a gente teria que falar, mas a gente não vai ter muito tempo por conta do tempo aqui, né, da comunicação da live. Mas daí eu vou pontuar aqui algumas coisas e vou tentar falar com vocês sobre essas questões. Sim, já deixo eu jogar aqui dizendo para vocês que se alguém tiver interesse em algum treinamento nessa área, a gente vai ministrar um treinamento agora, começando em 8 de junho, pela ASTEF, Universidade Federal do Ceará. Vai ser um treinamento online, virtual, sobre essa nova lei. No momento o CRC ainda não está com o curso dessa nova lei, mas também é uma coisa que eu posso ver com o CRC para a gente organizar um treinamento virtual da nova lei. Então aqui a gente vai falar sobre alguns aspectos, algumas inovações que essa lei está trazendo. Então a primeira coisa que fica é essa questão da vigência, que ela fica esses 2 anos, podendo o gestor aprovar a lei anterior ou a lei nova. Com relação aos princípios da licitação, que a 866 traz os princípios da licitação, que também estão lá na Constituição Federal como princípios da administração pública, essa nova lei inovou no quesito princípios. Porque ela agregou, ela agora é como princípio da licitação, o planejamento. Quer dizer, a própria lei está dizendo que o planejamento da administração pública, o planejamento das suas contratações, ela tem, o planejamento é um princípio dessa licitação. Então, o gestor agora está obrigado, mais do que nunca, a fazer um planejamento eficiente de suas contratações. Então, o planejamento entrou como um princípio da licitação. Outro item que vê como princípio da licitação é a segregação de funções. Eu sei que os contadores, inclusive eu conheço muitos contadores que trabalham nessa área de licitação, né? Dão consultoria aos municípios, em alguns estados, e isso, assim, os contadores, eles têm impactado muito nesse sentido, né? A gente tem grandes profissionais, assessores da área de contabilidade, né? Então, quando eu digo segregação de função, o princípio, é que agora a nova lei, o gestor ele não pode mais dar atribuições ao servidor, muitas atribuições. Ele não pode ele designa um servidor para ser pregoeiro, ele não pode designar esse mesmo servidor para ser o ordenador de despesa, o que paga. Não pode designar esse mesmo servidor para ser o fiscal do contrato. Então, é o princípio da segregação de funções. A gente sabe que essa questão aí dos servidores, a gente sabe que nos municípios pequenos, isso é uma realidade, né? Que os municípios pequenos não têm muito quadro pessoal reduzido e muitas vezes um servidor faz 1000 coisas nesse município. Então, agora com essa nova lei, isso não pode acontecer, né? Está como princípio.
Uma coisa também que eu acho que ele também trouxe como princípio da licitação foi a transparência, né? Agora, a transparência, a gente tem o princípio, a gente tem a publicidade, que é um princípio, continua um princípio, mas agora vem o princípio da transparência. O que é o princípio da transparência? O que é que ele vai dizer, essa questão da transparência? Tudo que o gestor fizer, ele tem que ser transparente, tem que estar publicado. E para alcançar essa questão da transparência, o que foi que a lei fez, o legislador fez? Criou o Portal Nacional de Contratações Públicas. É um portal que o governo federal está criando e ele vai ser organizado, gerido por representatividade dos estados e municípios e União. E nesse portal, todos os municípios, todos os estados, quem fizer licitação, tem que informar nesse portal o edital, quem ganhou, o contrato, tudo tem que estar publicado lá. Então vai ser um local onde qualquer cidadão vai saber tudo que qualquer município está fazendo. Então, ele tanto serve para o cidadão acompanhar isso, como ele também serve o quê? Para o fornecedor que quer vender com o poder público, saber do que essas administrações estão pretendendo adquirir, contratar. Então, o Portal Nacional de Contratação Pública é uma inovação muito pontual dessa lei, né? Todo mundo está comentando muito sobre esse portal. E esse portal está em construção, ele ainda não está disponibilizado. E muitas coisas, muitos autores, uns acham que, como o portal não está funcionando, como o Marçal Justin Filho, que é um autor dessa área que, né, renomado, ele entende que como o portal não está ainda podendo ser utilizado, você, por enquanto, não pode fazer licitação, porque você não tem um portal para publicar lá. Porque diz que tem, como condição de eficácia, tem que estar publicado nesse portal. Então, existe aí essa polêmica. Mas o fato é que a gente já tem informação, né, por quem tem acompanhado, que o governo federal já está organizando isso e disse que em breve já vai estar disponível esse portal. Então, vai ser uma questão de pouco tempo. Se Deus quiser, vai logo poder estar utilizando, fazendo licitação na nova lei com o portal, né, totalmente disponível. Então, esse portal foi uma novidade muito grande, essa lei. Muita gente pergunta, e as modalidades de licitação, professora, como é? Ficou a mesma modalidade? Inovou em alguma coisa? Quanto às modalidades, inovou demais. Por quê? A gente sabe que na 866, aquela modalidade convite, tomada de preço, que o convite aos tribunais de contas não viam como uma boa ferramenta de contratação através de convite, dava indícios à questão de corrupção. Então, o convite já não era bem visto. E agora a nova lei acabou o convite, né? Quer dizer, na nova lei você não tem mais a modalidade convite. Você vai ter que modalidades tem a nova lei. Nós já vamos ter a concorrência, que na lei 866 nós já tínhamos também, só que a concorrência da nova lei, ela inovou. Ela traz a mesma lógica do pregão. Ela inverte as fases. Você primeiro vê preço, negocia preço e depois abre a habilitação só de quem foi o detentor do melhor preço. Então, enxugou esse processo. Então, a concorrência ele veio com essa novidade. O nome continua concorrência, mas a formatação, procedimento absolutamente diferente da concorrência prevista na 8666. Então, a modalidade de concorrência existe, mas nesse novo formato. O pregão, ele continua, o pregão, a gente sabe que na lei anterior a gente tem a 866 e tem a lei 10.520, que é a lei do pregão. O que foi que essa lei nova trouxe? Trouxe, revogou a 10.520 e trouxe o pregão por corpo da própria lei. Então, hoje a gente tem uma lei tratando do pregão na própria lei de licitação. Então, essa lei, na verdade, essa lei fez o quê? Ela juntou a lei do pregão, ela juntou muitos comandos lá do RDC, que é aquele regime diferenciado de contratação pública, trouxe tudo isso e colocou na nova lei. Agregado a isso, muitas questões que estão na própria lei, na nova lei, é o que são decisões, recomendações que o Tribunal de Contas da União já vinha reiteradamente dizendo que deveria ser feito. Então, agora o legislador veio e condensou isso, agora está na lei.
Então, essa lei ele tem essa particularidade aí. Então, a modalidade pregão continuou pregão, basicamente não teve muita coisa, mas ela trouxe uma coisa muito importante. Ela fez o quê? O pregão agora, ele é obrigatório. Estados, municípios e União têm que fazer obrigatoriamente pregão quando for adquirir bens e serviços comuns. E esse pregão ele tem que ser feito preferencialmente eletrônico. A administração que não fizer o eletrônico tem que fazer o quê? O presencial e tem que justificar porque não está fazendo o pregão eletrônico, né? Para quem já ouviu falar de pregão, o pregão ele tem um procedimento mais rápido, inverte as fases, tem a negociação em ato público, tem uma modalidade que ele foi criado em 2002. Até aqui tem tido grandes contratações eficientes através do pregão, tanto em termos de conclusão de processo, como com relação ao valor, né, a negociação. Então, trouxe essa cor do pregão, ele tem que ser obrigatoriamente, todo mundo tem que fazer pregão. Se o gestor não fizer o pregão eletrônico, ele vai fazer o presencial e justificar. E quando ele faz o presencial, ele ainda tem o quê? Que essa sessão presencial, ela tem que ser gravada e filmada, né? Tem que ficar disponível no processo essa comprovação como foi feito aquele processo, já que ele foi feito presencial. Então, trouxe essa particularidade muito importante com relação ao pregão. Outra coisa também com relação às modalidades, nós temos uma nova modalidade, que é o diálogo competitivo. E o que é esse diálogo competitivo? É uma modalidade que na Europa já usam. Diz que na Inglaterra ele é bem utilizado e é muito vantajoso, mas é uma modalidade em que a administração pública chama o particular para ele demonstrar, trazer para essa administração aquela tecnologia, a expertise daquilo que ele precisa contratar. Resumindo, é o seguinte, quando a administração pública ela não sabe desenvolver nem o projeto daquilo que ele pretende contratar, ele chama o particular para o particular mostrar como é que está sendo feito isso no mercado. E então, essa modalidade é uma modalidade que é utilizada nas grandes contratações públicas, nos grandes projetos, né, onde a administração pública precisa da expertise do particular para conhecer aquilo e decidir como é que vai ser feito aquele processo de contratação. Então, esse diálogo competitivo é uma nova modalidade e ela está inovando bem nessa questão. Outra coisa também que a lei também está trazendo de forma muito, assim, com relação às modalidades, o concurso e o leilão continuam lá, perfeitamente do mesmo jeito da lei anterior, né? O concurso e o leilão, ele continua do mesmo formato. A nova lei, né, está trazendo a mesma questão do concurso. O concurso quando é para premiação e o leilão quando para a venda de bens inservíveis para a administração. Então, continuou na nova lei, né? Então, essa modalidade é uma coisa que é importante as pessoas estarem sabendo do que avançou. E outra coisa também muito importante com relação a essa nova lei, assim que eu vejo, é a vigência dos contratos administrativos. Na Lei 866, a vigência dos contratos, a regra é que ele termine em 31 de dezembro. 31 de dezembro o contrato com a administração pública encerra. Aí ele traz exceções, a não ser aqueles continuados que podiam até 5 anos. Então, quando a administração pública vai fazer uma compra, um processo para adquirir produtos e bens, faz o quê? Vai fazer esse contrato por 1 ano. A nova lei diz, não, esse contrato mesmo para compra, para aquisição, ele pode ir até 5 anos. Então, foi uma inovação que para a administração pública isso é muito importante. Porque quando termina o ano, fica as administrações, né, sem aquele produto, aí vai fazer novo processo, aí acontece o desabastecimento,
Você imagina o hospital precisando de produto, o contrato encerrou 31 de dezembro, vamos fazer novo contrato 1º de janeiro. Então, isso era um problema. Então, a lei veio e resolveu isso. Então, os contratos de aquisição, 5 anos. E tem a possibilidade dos contratos ainda serem prorrogados por até 10 anos. Então, hoje em dia, uma empresa, para fazer um negócio com o poder público, ela tem que entrar muito séria e é um bom, vamos dizer, é uma vantajosidade muito grande, né? Manter um contrato por 10 anos com a administração. Claro que toda vida, quando a administração vai prorrogar essa vigência, tem que ir lá, a regra da lei também vai continuar, vendo se esse fornecedor é um fornecedor que está fornecendo o produto direito, se está executando o contrato de forma eficiente para se poder prorrogar. Não é simplesmente fiz o contrato 10 anos e agora eu vou ficar com esse fornecedor por 5 anos, por 10 anos, e aí, se ele não fizer... Não, a lei vai dar todo o remédio aí, como é que eu vou organizar isso. Né? Nas renovações das vigências, o gestor vê isso e prorroga não, mas tem a possibilidade dele ser prorrogado, né? Outra coisa também que eu vejo assim importante nessa nova lei, que até assim quem não trabalha, né, mas como cidadão mesmo, a gente vê muito essas obras públicas. As obras públicas inacabadas, aí tem lá uma placa, né, a empresa abandonou, a construtora abandonou a obra e fica lá o problema. Aí o que acontece? A nova lei agora para as contratações de obras de engenharia, a nova lei diz que a administração pública poderá exigir o quê? Um seguro garantia. E agora essa empresa, essa construtora que ganha essa licitação tem que apresentar um seguro garantia. Se por algum motivo essa construtora não parar o processo, parar a obra e abandonar a obra, que acontece muito, aquele seguro garantia que ela apresentou é quem vai o quê? Ficar responsável por concluir essa obra. Então, esse problema de obra inacabada vai deixar de existir. A administração pública pode exigir seguro garantia. Não é aquele seguro, não é aquela questão de garantia de proposta, não. Garantia de proposta continua. Não é aquela da garantia de execução de contrato. Essa daqui é um seguro garantia para a questão se a empresa que estiver realizando o serviço abandonar aquele serviço e deixar a administração na mão. Aí ele entra e claro que isso vai encarecer em questão do preço, porque uma construtora para contratar um seguro é caro, né? Então, de qualquer maneira, mas foi bom por conta disso, né? Porque a gente tem realmente muito problema com essa questão de obras, né? Assim, aí o Felipe está perguntando aqui, mas o seguro garantia equivale a quantos % do contrato? O seguro garantia da obra, aí o edital vai estabelecer, né? De quantos % do valor estimado da licitação. Porque quando eu estabeleço, né, o seguro garantia, agora o seguro de execução do contrato é aquele que é na fase de habilitação que eu posso exigir, né? Que é até 5% do valor do contrato. Aquele ali é seguro de execução do contrato. Aí esse seguro garantia não, é o seguro com relação à obra como um todo. Foi essa novidade, né? Então esse seguro garantia entrou, veio isso, eu vejo assim de uma forma muito positiva para a administração. Uma coisa também que veio, deixou muito claro, que vocês contadores trabalham muito com isso, que é a questão do microempresa, empresa de pequeno porte. A microempresa, empresa de pequeno porte, a gente sabe que quando participam da licitação, ela tem alguns benefícios, que está lá na Lei Complementar 123, que é 2006. Essa lei complementar, ela continua sendo obrigatória observar na nova lei, que são aquelas vantagens para microempresas e empresas de pequeno porte quando vão participar da licitação. Então, continua. A nova lei traz a obrigação de observar a Lei Complementar 123 em questão de 6 artigos lá. Mas o que foi que ela inovou também com relação às microempresas e empresas de pequeno porte? Importante isso. Essa lei estabelece que agora é obrigatório
o gestor, quando ele vai fazer o pagamento dos seus contratados, das empresas, seus fornecedores, ele tem que pagar por ordem cronológica de vencimento. Então, se a empresa A entregou o produto, já entregou lá a fatura, a administração tem 30 dias para pagar. Aí a empresa C entregou, aí ela paga na frente. Não pode, ela primeiro tem que pagar quem primeiro lhe entregou. Quem primeiro executou o contrato, a administração vai ter que pagar. Muitas vezes, nos treinamentos que eu ministro, muitas vezes as empresas dizem, né? Mas, professora, a administração pública paga muito mal, demora a pagar, muitas vezes não paga, é aquela confusão. E acontece isso mesmo. E botava na frente, pagava na frente outro fornecedor que já tinha entregue, quer dizer, entregou bem posterior, e agora não, essa lei está dizendo que ele tem que obedecer esse cronograma, né, de vencimento. Mas ele pega e diz, se uma microempresa tiver um pagamento para receber, ela tem privilégio em receber antes do que o grande. Então, ele botou a regra que tem que obedecer o cronograma, mas abriu a exceção para a microempresa. Para a microempresa, ele pode não obedecer essa lógica aí. Então, foi uma vantagem para a microempresa. A lei trouxe essa vantagem que não está na lei complementar 123, mas a lei nova trouxe, né? A lei 14.133 trouxe essa vantagem para a microempresa. Ainda com relação à microempresa, também trouxe muito claro que era um problema. Muitas microempresas participavam da licitação, onde, pelo volume da contratação, o seu faturamento já tinha, essa empresa já perdeu a condição de microempresa, porque o faturamento dela já aumentou. Essa nova lei vem e agora dá essa regra. Na licitação que o faturamento for, que o valor estimado daquela contratação for muito alto, que supere o valor do faturamento da microempresa, a microempresa não vai poder participar. Né? A gente sabe que estava tendo muito isso, muitas microempresas participando para se beneficiar da questão dos benefícios, que é a questão do empate, aquelas licitações direcionadas só para micro, aqueles benefícios que estão na lei complementar 123. Então, agora a lei vem e diz, não, o microempresa ele tem que ter esse cuidado, né? O contador tem que dar uma declaração que eu acho que ele diz até isso, o contador tem que emitir uma declaração de que aquela microempresa continua na condição de microempresa. Então, foi uma vantagem muito grande que eu vejo que veio deixar claro, né? Essa questão a vantagem com relação à microempresa é com relação do pagamento. Então, isso aí eu vejo como uma grande vantagem. Outra coisa também que eu vejo que foi muito vantajoso nessa lei, eu estou assim pensando muitas as coisas principais, né, da lei, foi o registro de preços. A gente sabe, eu sei que tem muita gente aqui, contador, aqui de boa noite, a Carmen, tá de boa noite, Carmen. O registro de preço é uma ferramenta muito boa de gestão, né? Que o sistema de registro de preço, ele não é modalidade, ele é uma ferramenta. E essa nova lei está trazendo o sistema de registro de preço como um procedimento auxiliar. A gente sabe que na 866, na lei anterior, o registro de preço, o único artigo que falava de registro de preço na lei anterior era o artigo 15. O artigo 15 da 866 diz lá, as compras sempre que possível deverão ser processadas através de sistema de registro de preços. E dava lá 3 condições, que esse registro de preço não podia ser superior a 1 ano à ata, que esse registro de preço poderia ser escolher o fornecedor para registrar o preço através de uma concorrência, está na 866. O fato é que nenhuma administração fez registro de preço até 2002, porque a lei 866 dizia que tinha que ser feita uma concorrência pública para escolher o fornecedor para registrar o preço. E a concorrência pública, pelos prazos da própria lei, é um processo que ele é muito demorado para a sua conclusão. Então, ninguém tem interesse, nenhuma empresa tem interesse em registrar um preço para valer para 1 ano para essa administração. Então, essa nova lei trouxe o registro de preço, o sistema de registro de preço,
como um procedimento auxiliar muito claro, e tudo que estava lá no decreto, que era até um decreto do governo federal, que o governo federal desde o início fez seu decreto de resistir preço, agora está na lei todo o disciplinamento resistir preço. A questão do carona continua, né? Eu sei que tem muita gente aqui que já ouviu falar nas compras, né? Que você aproveitou a licitação de outro, entra na situação do carona. Eu devo estar falando aqui muitas coisas que pode ser que a gente também tem aqui estudantes, eu também aqui, né, assistindo. Tem pessoas também da sociedade, assim como que nós somos contadores assistindo. E muito dessas coisas que eu estou falando aqui, de repente a pessoa não tá acompanhando bem, porque realmente são termos para quem já tem uma certa vivência. Mas a gente depois tem aí meus contatos e quem ficar assim com alguma dúvida, a gente também pode esclarecer, tá bom? Posteriormente. Então, o sistema de resistir preço avançou muito nisso, porque agora a ata de resistir preço, ela pode ir até 2 anos. Antes era até 1 ano. E esse sistema de resistir preço é uma ferramenta muito eficiente de gestão. Por quê? A administração deve o quê? Organizar, planejar suas aquisições de forma conjunta. E aí fazer uma única licitação para comprar aquele produto que é comum para toda essa administração. E a empresa ganha, aí esse resistir preço eu posso fazer para escolher a empresa através de um pregão eletrônico, escolhi o fornecedor. E agora esse fornecedor resiste lá o preço e o produto, e isso vale por 1 ano e eu podendo prorrogar por mais 1 ano. E à medida que a administração pública for precisando adquirir esse produto, chama lá o fornecedor que já foi previamente escolhido e faça aquela compra. Então, evita o desabastecimento da administração pública. Então, resistir preço já vinha sendo utilizado como uma boa ferramenta de gestão. A nova lei está trazendo ele e ainda está trazendo com essa possibilidade dessa prorrogação dessa ata por mais 12 meses. Então, a ata pode ter vigência de 2 anos, né? 2 anos. Eu até costumo colocar, na época que eu estava à frente na Secretaria de Saúde, quando foi criada a lei do pregão, que foi efetivamente depois do pregão, foi que se começou a fazer resistir preço, porque a lei do pregão trouxe a possibilidade lá no artigo 11, que quando as aquisições forem feitas através do sistema de resistir preço, você pode escolher o fornecedor para resistir o preço através de pregão. Então, o resistir preço criou ânimo neste Brasil, toda a administração fazendo resistir preço. Aí, na época, na Secretaria de Saúde, a gente teve essa experiência que foi muito particular. A gente fez um pregão para comprar para um medicamento que fosse comum para todos os hospitais da rede. A gente tem os 6 hospitais da rede HGF, Licejana, César Calles, Alberto Seib, esses hospitais, todos compravam produtos de hospitalares, né? Medicamento, material médico hospitalar. E se fazia uma licitação para cada hospital fazer sua compra. Quando a gente fez o quê? Vamos fazer um registro de preço, a gente chamou até na época compras corporativas. Agora vamos o quê? Todo hospital manda sua demanda. HGF, quanto é que você precisa de soro fisiológico? HGF precisa de tanto, para 1 ano. Com estimativa mensal do consumo de tantos por mês. César Carlos precisa de quanto? E aí, lá na César, a gente condensa tudo isso e faz um único pregão para registrar preço de soro fisiológico para atender a todos os hospitais. Então, se comprava em média, um exemplo, um vidro de soro a R$10, quando a gente fez o resistir preço para essa compra grande, para registrar o preço, o valor do soro fisiológico caiu, vamos dizer, 50%. E garantiu todo mundo, toda a rede, comprar pelo mesmo preço. Então, foi uma economia de escala muito grande. Então, o resistir preço o quê? Uma das vantagens é a economia de escala. Então, é uma ferramenta de gestão muito boa, que eu tenho certeza que as gestões, as prefeituras, vêm adotando e agora a tendência é essa, né? Essas administrações se planejarem melhor, até porque o planejamento agora é um princípio da licitação. Se planejarem melhor e fazer suas compras através do sistema de resistir preço. Aí tem aquelas particularidades, né, do carona,
que não tem, a gente não dá, infelizmente, no nosso tempo aqui, não tem como a gente descer detalhes nesse sentido. Então, mas fica a informação primordial. A ata de resistir preço agora pode ir até 24 meses, 2 anos. Outra inovação que essa lei trouxe, ela é assim de grande repercussão, foi as penalidades. Penalidades tanto para o gestor, por todos os profissionais envolvidos nesse processo de licitação, bem como para o fornecedor. Que o fornecedor também, as penalidades podem alcançar o fornecedor, né, nas situações em que ele contribui, colabora para um desvio de recurso público, por exemplo, contratações de valor superior de mercado, alcança também os fornecedores. Então, essa nova lei fez o quê? Ela alterou, está no artigo 178 dessa nova lei. Está dizendo lá que fica incluído no Código de Processo Penal o capítulo tal. Aí tem lá capítulo das penalidades dos crimes referente a licitações e contratos administrativos. Então, a penalidade agora, tanto para o servidor, para o gestor, para o fornecedor, está no Código Penal. Então, tem lá a prisão que é de 8 anos. Você dispensar e exigir fora das hipóteses legais, tem lá penalidade 4 a 8 anos, além de multa no Código Penal. E essa lei alterou o Código Penal. Antes, na 866, a gente tem lá na própria lei, a lei ordinária, o dos crimes e das penas. Então, agora está no Código Penal essa penalidade. Então, isso ficou mais forte, com certeza, né? Isso vai ser bem... Mas aí, uma coisa assim, que a gente coloca, que foi muito positivo, está trazendo essas penalidades, é verdade. Mais uma coisa boa que trouxe, que agora os servidores envolvidos nos processos de contratação, os responsáveis pelo termo de referência, projeto básico, os responsáveis pela condução do processo da licitação, os responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato. A nova lei diz que esses profissionais, eles têm o quê? Eles têm que ser acompanhados, assessorados pelo corpo jurídico da administração, pela procuradoria jurídica, em todas as fases do processo. A gente sabe que na 866, o único artigo que fala no 38, ele diz que o setor jurídico, a assessoria jurídica tem que emitir um parecer com relação ao edital. Então, era um parecer vinculante ali ao edital e tal. Agora não, a assessoria jurídica tem que se pronunciar no início do processo. Naquele momento que ele está definindo no termo de referência o que vai adquirir, o jurídico já tem que estar presente ali. Então, foi uma coisa que eu vejo muito boa para quem é servidor. Essa garantia desse acompanhamento pela assessoria jurídica da administração. E pelo controle interno, né? Que o controle interno, a gente sabe que ele faz o controle do processo interno como uma forma de saneamento, né? Porque o controle externo é os tribunais, que já analisa e já vem para penalizar, né? Aí não, o controle interno ele é no sentido de estar orientando, organizando ali para que aquela administração não venha fazer nenhum processo fora do que determina a lei. Meninos, eu estou chamando vocês de meninos porque nas minhas aulas, os meus meninos, né? Aí vocês aqui nesse momento estão sendo meus meninos. A gente, no nosso tempo, não vai ser muito, daqui um pouquinho eu deixo aqui para a gente fazer as perguntas, tá bom? Eu sei que tem muita gente já querendo perguntar, já estão perguntando aqui, mas eu estou me concentrando em falar sobre esses principais tópicos e depois a gente abre para as perguntas. Então, as penalidades foi uma coisa muito importante que veio, né? E desse servidor ser acompanhado. E olhe mais, o servidor ele vai ser acompanhado e o legislador ainda foi mais além, ele diz, e esse servidor ele tem garantia
é de sua defesa, mesmo depois que ele sair da administração. A gente sabe que o tribunal, você sai da administração, o Tribunal de Contas fica 5 anos no processo lá, e quando você está em casa, chega uma carta no Tribunal de Contas para você fazer uma defesa. Você não está mais naquela administração. Aí o que que acontece? Vai você, né, atrás de processo, atrás de advogado para lhe defender, para apresentar suas defesas. Agora não. Se você, servidor, agiu de acordo com o que a assessoria jurídica estava orientando ali nos pareceres dela, você agiu de acordo com as orientações do jurídico, agora esse servidor pode recorrer à administração, e a administração tem que possibilitar, que apresentar, que oferecer aquele advogado para defender esse servidor. Então eu vejo assim como as administrações públicas, ele tem que ter considerar esse seu corpo jurídico agora, nessa área, e ter, vamos dizer assim, organizar o seu pessoal da área jurídica, né, seus advogados, porque vai ter muito trabalho com essa nova lei nesse sentido, né, do acompanhamento, da responsabilidade desses profissionais, né, do setor jurídico. Eu falei nisso, aí me lembrei também com relação, que veio também que essa lei está trazendo assim, que eu vejo também de grande coisa, é a capacitação. Essa lei está lá no artigo 7º dessa lei. Tem um autor que diz, se essa lei tivesse só o artigo 7º, essa lei já estava boa demais. Essa lei tem 194 artigos. Mas o artigo 7º, ele está trazendo lá uma coisa importantíssima, que a administração pública tem o quê? Que planejar, a administração pública tem que capacitar seu servidor. Diz lá que o servidor designado para ser pregoeiro ou ser agente de contratação, aquela coisa da comissão de licitação que fala na 866, essa nova lei não fala mais em comissão de licitação, agora é o agente de contratação. E esse agente de contratação, ele tem que ser dos quadros da administração, ele tem que ser, vamos dizer, já da área, conhecedor da área, e ele tem que ter capacitação. E a lei diz que a capacitação tem que ser promovida por escola de gestão, escola de governo, né? Para ter essa formação. Então, muitas administrações, né, passou o governo do estado, a gente tem a EGP, que é a Escola de Gestão Pública, que é uma escola de formação de servidor. A EGP, a Escola de Gestão, ela vai o quê? Ela vai se organizar, vai ter que dar muita capacitação. O Tribunal de Contas, a escola do Tribunal de Contas, grandes capacitações. Para vocês, meninos que são interessados nesse assunto, que eu sei que é um assunto que, por contador, é importante demais, como eu já disse no início da nossa conversa aqui, que muitos contadores dão assessoria aos municípios. Eu conheço muitos contadores, ótimos profissionais, e agora essas pessoas que fazem parte dessa gestão têm que ter essa capacitação. Eu acho que a gente já está com um pouquinho de tempo aqui, e eu vou abrir para as perguntas, tá bom, meninos? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí. Sim, essa live aqui, ela vai ficar, como já disse, ela vai ficar gravada no canal do YouTube do CRC, disponível aí para depois vocês, quem quiser, né, dar uma olhadinha. Então, vamos aqui para as perguntas. Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma consideração? Se quiserem, é só perguntar. Para mim aqui não está aparecendo nenhuma perguntinha. Vamos ver aqui. Pergunta, aí tá aqui, ó. Pergunta, é aconselhável a aplicação da nova lei, considerando que a nova lei, né, ainda não está, que o portal nacional não está disponível? Pronto. Olha, Luísa, como eu te disse, o Marçal Justin Filho, ele diz que se o portal não está construído, você não tem como publicar edital, porque o portal não está disponível. Aí o Jacobi, ele já diz, né, não, mas se o portal não está disponível, você pode continuar publicando na internet, no site do tribunal, né, a questão da transparência, e publicar isso não vai ter problema. Mas eu acho que por pouco tempo aqui, como o próprio governo federal já está concluindo isso, e daqui pouco tempo, eu acho que é questão de 2 meses, pela informação que eu tive
que eu recebi é que já está sendo construído e que daqui 2 meses já vai estar colocado, né? Pronto. Então vai ser corra pouco. Então, pouco tempo para você já, esse portal está disponível lá. O que eu vejo é o seguinte, tudo bem, essa lei ela tem, daqui 2 anos é obrigatório você utilizar a nova lei. Agora você pode usar ela ou usar a outra. Só uma coisa, se você usar a antiga lei, você tem que fazer todo o seu processo pela antiga lei. Não pode misturar os comandos legais. Faço aqui o processo pela antiga lei e o contrato eu faço na nova lei, porque agora a vigência são 5 anos. Não pode. Se o contrato na antiga lei de aquisição, ele terminava em 31 de dezembro, vai ter que continuar 31 de dezembro. Só se eu fizer meu processo pela nova lei, é que meu contrato ele pode ir por 5 anos. A lei foi muito clara nesse sentido. Não pode, vamos dizer assim, unir os dois comandos para fazer solicitação. Ou vai pelo um regramento ou vai pelo outro. Então, o que eu vejo é o seguinte, está se acomodando as questões com relação à nova lei, mas tem muita coisa da nova lei que nem depende de portal nacional, nem depende de decreto regulamentando, já está auto-aplicável, como é o planejamento, como é a capacitação do servidor, os casos de dispensa e inexigibilidade, também já a nova lei está trazendo a dispensa agora. Era 17.600 e pouco a contratação direta, agora é 50 mil, aumentou. Então, você já pode fazer a contratação por dispensa na nova lei, aquela contratação de pequeno valor, né? Então, respondendo a tua pergunta, o que eu vi era o seguinte, o primeiro é da capacitação às pessoas. Como é que eu vou botar um grupo, nomear, vá para a nova lei se nem capacitação as pessoas têm? Primeiro, promova a capacitação, se organize internamente. Aí, ao tempo, você vai fazendo um processo, vai fazer um processo de aquisição. Faz pela antiga lei, chegou um novo processo, faz pela nova lei. Então, no momento você vai começando a implementar a nova lei, aos poucos você vai implementando. Essa lei, ela tem 50 e poucos artigos que depende de regulamento, depende de decreto, né, para regulamentar. E esses decretos estão sendo aí construídos para realmente essa lei poder ser, né, amplamente aplicada, tá bom? Mais alguma pergunta? A Maria Amélia está dizendo aqui, show de informação. Obrigada, Maria Amélia. Momento de perguntas, vamos aqui, mais alguma pergunta? E a publicidade dos acidentes? Sim, muito bem, jovem, você pergunta maravilhosa. O que o Jacobi diz é que esse processo de dispensa, pela lei, o processo de dispensa pelo valor, ele não precisa você publicar ele, né, da publicidade dele, vamos dizer, em diário oficial. A dispensa pelo valor você não publica, não publica em diário oficial. Mas esse portal tem que estar lá no portal. Então, o Jacobi, ele diz assim, mas tem que estar no portal, mas eu não boto no portal da transparência, que é aquela lei da transparência, que todos os assuntos têm que estar no portal do Tribunal de Contas. Você publicou lá, alcançou o objetivo que era da publicidade. Aí tem assim, eu estava assistindo até um autor muito bom, e ele dizendo que você tem dúvida? Primeira coisa, consulte o seu jurídico sobre essa aplicabilidade da nova lei. Consulte o seu jurídico, o que é que aquele órgão está direcionando. Se vai ser, né, se já vai pela... Se o seu jurídico disser, dá o parecer e diz, não, pode comprar a dispensa até 50 mil e publique no portal da transparência, que implementou aqui o que o legislador quis dar, que foi a publicidade e a transparência, pronto, você faz isso, você tem um parecer do seu jurídico. Mas isso, como eu disse, vai ser pouco tempo, daqui um dia isso vai estar organizado, né? Sim, e eu posso, dentro do mesmo exercício, oscilar entre os dois? Pode, no mesmo exercício pode. O que você não pode é o quê? É você fazer um processo misturando as duas leis. Você vai fazer vamos dizer, uma contratação por concorrência pública na lei anterior, o contrato tem que ser pela lei anterior.
Se você vai fazer uma concorrência já nos moldes da nova lei, que inverte as fases, aí o contrato eu vou fazer de acordo com a nova lei. Então, o que eu fizer na nova lei, do começo ao fim é a nova lei. O que eu fizer da antiga lei, do começo ao fim é a antiga lei. Então, por 2 anos isso. Sim, uma coisa importante, meninos. Os municípios com até 20 mil habitantes, o legislador, são municípios pequenos, muito pequenos. O legislador está dando 5 anos para que esses gestores se adaptem a isso. Por exemplo, o Portal Nacional de Contratação. Esse município está até 20 mil habitantes, eles têm 5 anos para estarem informatizados e publicando lá nesse portal. Quer dizer, se o seu município é menos de 20 mil habitantes, o portal para você não está sendo obrigatório por 5 anos, você já pode aplicar a nova lei. A nova lei também está aplicável para você que só tem 20 mil habitantes. Não é isso? Então, meninos, alguma pergunta mais para nossas considerações finais? Porque nós já estamos aqui esgotando nosso tempo e tem que ficar gravado, né, a nossa fala aqui. E daí eu queria, qualquer dúvida, né, que vocês tiverem, aí vocês podem mandar aí para o CRC. O CRC tem um canal de comunicação muito bom, né, com vocês e também comigo. E a gente fica disponível. É muita coisa para falar, e eu tentei assim falar assim, do que me veio mais, que tem mais impacto, estão conversando mais sobre isso, mas fica aí. E como eu disse para vocês, a gente vai ministrar um treinamento que começa dia 8 de junho, vai ser um curso de 30 horas, eu e mais 2 professores, a professora Rosângela e o professor Edson, só sobre a nova lei. Tá bom? Então, quem tiver interesse, entra lá no www.astef.ufc.org.br. Tá? Esse curso está divulgado lá. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos para vocês, né? Que a gente teve aqui uma boa participação. Deixo aqui meus agradecimentos para vocês. Obrigada mesmo, né? E que Deus esteja abençoando nossas vidas, né? Como pessoas, como profissionais. Porque a gente sabe que Deus é quem é o comando, né, da nossa vida, e sem Ele nada somos. Então, obrigado, viu? Boa noite. E qualquer coisa aí, entre em contato com o CRC, que a gente também pode ajudar vocês em algumas dúvidas, né? Ok? Boa noite.